O primeiro console da Sony, o PlayStation 1, foi lançado em 1994, com a capacidade de 32 bits. Muitos dos jogadores tiveram dificuldades em se adaptar, pois foi o primeiro console com uso de CDs. De novidade também veio os DualShocks com analógicos. O PlayStation 1 teve 140 milhões de vendas. Os primeiros jogos a serem lançados foi Spyro, Crash, Resident Evil, Bugs Bunny, Medalha de Honra, Tomb Raider e muitos outros. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? Over here! Come over here! Eine Durchsage. Gesamtsturm kommt noch immer. Wer raus muss, sollte geeignete Kleidung tragen. Teve dois modelos de PlayStation, o caixotão e o Slim. Algumas curiosidades sobre o PlayStation 1. Foram lançados 2.481 jogos para o console, mais ou menos 1,49 terabytes. Convertendo esse tamanho para os jogos do PlayStation 4, daria mais ou menos uns 30 discos. Aqui no Brasil, o botão de confirmar é o X e o de cancelar ou voltar é o O, mas no Japão é totalmente o inverso, o X cancela e o O confirma. No final de 2000, a Sony lançou seu segundo console, o PlayStation 2. O PlayStation 2 foi a grande revolução, pois tinha a possibilidade de rodar filmes, jogar online e a capacidade gráfica de 128 pixels. Com o lançamento do PlayStation 2, a pirataria aumentou demais, mas isso não prejudicava muito a Sony, e sim só aumentava a venda do console. Tinha alguns jogos editados, como o famoso GTA Rio de Janeiro e o Bomba Pet. Agora algumas curiosidades. Se você parar para reparar, aquelas torres que aparecem no início do carregamento do PlayStation significa o número de jogos que você joga no seu console, e o tamanho delas é a quantidade que você já jogou o jogo, mas lembrando que tem que estar inserido o cartão de memória para o console detectar seus jogos. O jogo mais vendido da história do PlayStation foi o GTA San Andreas. Foi no dia 26 de outubro de 2004 quando a Rockstar lançou o game, e também foi o primeiro GTA com a possibilidade de jogar online. Uma das franquias de jogos mais aclamadas do PlayStation 1 é sem dúvida Crash Bandicoot. Crash Bandicoot é uma série que foi criada pela nossa querida Naughty Dog, que hoje tem jogos de sucesso de ótima qualidade como Uncharted e The Last of Us. Crash foi criado em 1996 para a PlayStation 1. Um momento curiosidade aqui é que todos achavam que ele era tipo um cachorro ou uma raposa, mas na realidade ele é um animal da ordem dos marsupiais e se chama Bandicoots mesmo. Mas chega dessas curiosidades e vamos pro jogo mesmo. Para a PlayStation 1 existem 3 jogos da franquia principal. Não dá pra falar de todos os jogos do Crash, porque são 18 no todo, e eles se variam demais. Então vamos focar nos clássicos e que deram o brilho que essa franquia merece. Em 1996 veio o mítico Crash Bandicoot 1, que tem a sua história bem simples. Os vilões do jogo, Neocortex e Nitrous Bill, planejam criar um exército de animais mutantes malignos com uma máquina. Mas algo dá errado, e quando ela é testada em Crash, Crash não é um ser potencialmente inteligente e ele não adquiriu a maldade por algum motivo. Crash então foge do castelo, porém quem é capturado também é Tawna, que digamos que é a namorada de Crash. Então o objetivo do jogo é voltar até o castelo e salvá-la passando por todas as fases da ilha. O jogo é simples, ele funciona como uma plataforma 3D,
Ele lembra bastante o Super Mario 64, tanto em história quanto em jogabilidade. Você pode pular e girar para matar os inimigos, coletar frutas e destruir caixas para ganhar vida, caso você morra. O Crash não tem a barra de vida propriamente dita, apenas se você tocar nele ele já morrerá. Então, para dar a proteção extra a Crash, você deverá achar kites que contêm a máscara do Aku Aku, que é o famoso Buddha do jogo, para então dar uma certa imunidade ao Crash. Nesse primeiro jogo existem um total de 32 fases, sendo que 6 delas são chefes para você derrotar. E cara, Crash Bandicoot é um jogo simples de história, jogabilidade, tem gráficos bonitos para a época e conseguiu conquistar praticamente todo mundo que o jogou. Vale muito a pena. Um ano depois, após ter feito um belo sucesso inicial, sai Crash Bandicoot 2, que era uma continuação direta do primeiro. Aí nesse jogo, o Dr. Neo Cortex, o vilão do outro jogo, segue outros planos para dominar o mundo e o jogo segue naquela mesma fórmula. Você deve salvar o dia. Basicamente uma melhorada leve nos gráficos, jogabilidade continua a mesma, uma dificuldade um pouco mais elevada, novos inimigos, chefes e para muitos é o favorito da galera. E em 1998 sai Crash Bandicoot 3 Warped, que é tão bom quanto o segundo, melhoraram tudo. Nesse jogo tinha todos os tipos possíveis de fases, na água, na Idade Média, no deserto, na floresta, na época dos dinossauros, pilotar moto, e podemos dizer que ele é mais difícil que os dois últimos. E a história do jogo segue após os acontecimentos do segundo jogo, e agora traz um novo vilão, para acompanhar o vilão clássico, que é o Uka Uka, que é o irmão da máscara que segue o Crash, e basicamente eles querem dominar o mundo de novo, com os planos sinistros deles, e Crash deve passar por todas as fases, derrotar os chefes para salvar o dia, de novo. Os 3 jogos seguem a mesma fórmula, mas mesmo assim parece que o pessoal não enjoava. Cara, era incrível que por mais simples que seja, era criativo demais e bom demais. Da série principal são esses, mas também vale a pena falar de 2 spin-offs do PlayStation 1 que tiveram seu destaque. O primeiro em 1999, Crash Team Racing, que era um jogo de corrida fantasia, sendo bem parecido com Mario Kart, corrida com itens para atrapalhar e para ver quem é o melhor. Uma zoeira total, e era massa que você podia jogar com os amigos localmente até 4 pessoas. E em 2000 tivemos Crash Bash, um jogo de minigames com a galera toda do Crash, o qual não era fases mesmo, eram joguinhos variados que empolgavam toda a galera, era muito divertido. Vou falar um pouquinho de cada jogo da Lara Croft, começando pelo primeiro que foi lançado em 96. Lara Croft está em busca de artefato dividido em 3 peças, conhecido como Scion. Depois foi lançado Tomb Raider 2, em 97. Era um jogo que iniciava na muralha da China, onde a Lara Croft estava investigando a verdade por trás da lenda da adaga, uma arma que nos tempos antigos era usada pelo imperador da China para comandar seu exército. Depois foi lançado Tomb Raider 3, As Aventuras de Lara Croft, em 1998. Um enorme cometa havia atingido a área da Antártica. O cometa tinha um material estranho que dava poderes e acelerava a evolução do ser, dando origem à teoria. Nessa aventura, ela sai em busca de 4 poderosos artefatos que estão espalhados pelos 4 cantos do planeta. Depois foi lançado Tomb Raider The Last Revelation, em 1999. Esta aventura se inicia quando a Lara ainda era jovem, no Camboja, com seu professor e amigo que lhe ensinava a arte da arqueologia, o Von Croy. Lara teve que enfrentar diversos perigos nessa época, desde cachorros, escorpiões, múmias, almas, morcegos, até mesmo dragão e os próprios homens de Von Croy, que também estão em busca dos artefatos. Depois foi lançado Tomb Raider Chronicles, em 2000. Diante do recente desaparecimento da Lara, todos os mais próximos a ela se uniram na propriedade dos Croft, num dia cinzento e chuvoso para um serviço memorial em sua honra. Começando a contar histórias sobre a Lara, eles mal sabiam que Lara estava viva. Depois, foi lançado Tomb Raider The End of Darkness, em 2003. Movida pela vingança, Lara Croft percorreu um submundo de sangue e traição. Neste jogo, ela mostra-se com um comportamento sombrio e com habilidade altamente evoluída em comparação às versões anteriores. Já nesse jogo, ao invés de contar com apenas 500 polígonos, como versões anteriores, foi remodelada com mais de 5.000 polígonos. E
para quem utilizava o computador. A plataforma gráfica do jogo foi desenvolvida para aproveitar toda a capacidade do processamento das placas de vídeo da época. E por último foi lançado Lara Croft em versão aniversário, em 2007, que era um remake do original best-seller da plataforma de 1996. Grand Theft Auto San Andreas é um jogo eletrônico 3D, o terceiro da franquia de ação e aventura desenvolvido pela empresa Rockstar North e lançado em 26 de outubro de 2004, originalmente para PlayStation 2, sendo convertido ao longo do tempo para outros consoles. É um jogo baseado em terceira pessoa, apresentando um modo de jogo mundo aberto, permitindo que o jogador tenha total liberdade para explorar o mapa de San Andreas. É um jogo baseado em terceira pessoa, apresentando um modo de jogo mundo aberto, permitindo que o jogador tenha total liberdade para explorar o mapa de San Andreas. Tudo começa quando o protagonista do jogo, Carl Johnson, mais conhecido como CJ, retorna a Los Santos, em 1992. Lá reencontra sua família e sua antiga gangue Grove Street, que a partir daí começa a se envolver em inúmeras missões. Um dos destaques do jogo é a guerra entre gangues, que disputam territórios entre si. São 4 principais gangues que dominam o território de Los Santos: Grove Street, Balas, Los Aztecas e os Los Vagos. A mecânica do jogo é bem complexa, mas nada considerado um bicho de 7 cabeças. Você poderá controlar o personagem em 3 câmeras diferentes. Também poderá andar, correr, rolar sobre o solo, saltar, nadar, mergulhar e atirar. O jogo traz também vários tipos de automóveis que será possível conduzi-los durante o jogo, como por exemplo, carros, aeronaves, barcos, motos e bicicletas. Outro destaque que o jogo traz é a personalização de veículos, ou seja, o tuning. Lá você poderá modificar seus veículos mudando a cor, adicionando peças, mudando a forma de rodas, entre outras características. Também é sempre bom lembrar que esses tunings sempre ajudam a dar aquela escapadinha da polícia, né?